Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Let's Get Real Estate, powered by IAD Portugal. Bem-vindos, Gonçalo, bem-vinda Helena, já vos apresento. Neste primeiro episódio nós trouxemos para a mesa da conversa a inteligência artificial. Em novembro de 2022 foi lançado com grande impacto mediático o ChatGPT. Desde essa altura, muita coisa se conversou sobre o tema, muitas vozes contra, muitas vozes a favor. E hoje trazemos aqui, de facto, esta conversa sobre em que é que a inteligência artificial impacta o mercado imobiliário, impacta a nossa atividade da mediação imobiliária. Muitas ferramentas, muitas potencialidades, vamos falar um bocadinho sobre isso. Em 2006, Clive Humby dizia que data is the new oil. E passados 10 anos, em 2016, Andrew Ng, considerado um dos pioneiros da AI, diz-nos que AI is the new electricity. Então vamos conversar um bocadinho sobre que energia é esta e em que é que ela, de facto, pode impactar a nossa atividade. Bom, hoje temos a Helena Fernandes, consultora da IAD Portugal, uma cara novinha, mesmo para a IAD, portanto, recentemente chegada à IAD e que quisemos propositadamente trazer alguém que há pouco tempo se dedica a esta atividade para perceber um bocadinho que expectativas há em relação à forma como a inteligência artificial pode impactar também a tua atividade. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. E temos também o Gonçalo Abreu, um dos fundadores da Alfredo AI, que já se dedica a estes temas da inteligência artificial há algum tempo. Correto. Apesar de seres novo. Não é? Já fui mais. Quando nos conhecemos era um bocadinho mais novo. Pois, eu também. E que de facto a Alfredo foi um dos pioneiros da inteligência artificial na relação com a mediação imobiliária em Portugal. E, portanto, vamos usar todo esse teu know-how para perceber um bocadinho melhor. Como uma boa base. É. Helena, começo pelas senhoras. Bem-vinda. Muito bem, obrigada. Em que é que tu, na tua atividade, começaste a tua relação com a IAD vem ainda antes de te tornares consultora imobiliária? Exatamente. És uma pessoa que tem algum interesse particular sobre a comunicação, sobre as redes sociais, que julgo que acompanha já estes temas há algum tempo. E em que é que, de facto, tu te parece ou esperas que a inteligência artificial vá ajudar nesta tua atividade? Muito bem, então, eu comecei na IAD como coordenadora e assistente de um dos nossos consultores e comecei a lidar com todas estas ferramentas que a IAD nos disponibiliza e que são fantásticas, e eu, claro, como gosto destas coisas de tecnologia, realmente apaixonei-me por tudo o que a IAD envolve e por isso me tornei consultora, porque realmente conseguimos ter acesso a uma infinidade de coisas que eu nunca imaginei que poderia ser tão fácil ter com uma simples ferramenta. Por exemplo, a ferramenta Alfredo é realmente fantástica, termos logo ali as leads dos clientes. Assim, nunca imaginei que pudesse ser uma coisa tão rápida, tão acessível, podermos fazer os relatórios de estimativas de valor, fazermos análises da concorrência. Tudo isso acho que é fantástico. Não sei como é que as outras marcas trabalham, mas realmente a IAD, a nível de usar estas tecnologias, é uma coisa fabulosa. E depois, claro, temos o nosso amigo ChatGPT, que eu fiquei fã. Portanto, eu estava a fazer um curso na área da comunicação quando surgiu o ChatGPT, e daí eu ter ficado logo com este bichinho, não é? E tornou-se o meu melhor amigo, portanto, lido muito com ele diariamente. É uma aventura. Desde logo substituímos muitas das pesquisas que fazíamos no Google por pesquisas no ChatGPT desde logo, não é? Sim, apesar de ter ali algumas limitações a nível de datas, que nós temos que depois reajustar, acho que é uma ferramenta fantástica, consegue fazer ali coisas. Vamos introduzir o Gonçalo nesta conversa. Gonçalo, bem-vindo também outra vez. Obrigado. Vocês de facto foram uns dos pioneiros a trazer um bocadinho a inteligência artificial para este mundo da mediação imobiliária.
desde logo tratando de imensos dados que de outra maneira não conseguiríamos tratar. Aliás, acho que se quiseres contar um bocadinho o nome acho que é importante para quem nos está a ouvir, que Alfredo e Alfredo, eu sou Alfredo, a ferramenta é Alfredo, não temos nada, eu não sou fundador, tu é que és. E o que é isso do Alfredo, o que é isso da inteligência artificial na mediação imobiliária, e em que é que nestes anos que vocês já levam de atividade, em que é que isso já agilizou de alguma forma o trabalho da mediação imobiliária? E obrigado pela introdução. E curiosamente a nossa história é algo próxima, não é? Porque a criação, ou a grande explosão da marca da IAD apanha também um bocadinho ali a origem do Alfredo e todo este incentivo que vocês têm na digitalização acompanha um bocado as duas marcas, e tem sido um prazer ter assistido ao vosso crescimento neste tempo todo. O Alfredo surgiu em 2018, um bocado no sentido de tentar ajudar os profissionais do imobiliário, porque nós percebemos que Portugal, em relação a outros países, embora não fosse um país atrasado, não é um país atrasado do ponto de vista do imobiliário, pelo contrário, até já é um mercado, ou tornou-se um mercado muito maduro, mas havia muita falta de estrutura na informação, que dificultava fazer coisas que em certos países eram simples. Eu gosto de olhar para a situação da seguinte forma, que é a minha geração está numa altura em que começa a comprar casa, e as necessidades que nós trazemos são um bocadinho diferentes das necessidades da geração mais antiga. O que é que eu quero dizer com isto? Nós já nascemos na internet, nós já nascemos na época de informação, estamos à espera de ver certo tipo de informação e da forma como ela está estruturada, e queremos velocidade, não é? Creio que até é uma pergunta muito interessante para vos fazer, que é como é que a IAD entra num mercado imobiliário português bastante cheio de outras marcas e faz esta penetração tão grande. Ou seja, eu posso puxar a sardinha à minha brasa e dizer que acho que a parte da inteligência artificial e da automação e de vocês olharem para isso que ajudou muito, mas também houve muitas coisas que vocês fizeram de forma correta. Há aqui também um ponto interessante em que, embora nós estejamos muito a falar da inteligência artificial, nós também não nos podemos esquecer da parte da automação dos processos. Certo. Essa era, se quiseres, eu diria a inteligência artificial 1.0, não é? Porque muitas vezes nós tendemos a reduzir a própria dimensão da inteligência artificial na automação dos processos, que já de si, e devolvendo-te a provocação, de facto, a IAD em 2008, quando surge um bocadinho, de facto, para revolucionar um mundo que era fundamentalmente assente em estruturas já com muitos anos de atividade, ou muitos anos de... mercado saturado. Sim, um mercado antigo, de um certo ponto de vista, a carecer de distribuição moderna. E quando nós arrancamos de uma perspectiva de digitalização, acho que em 2008 não falávamos de inteligência artificial, em 2008 falávamos de redes sociais, não é? Porque é o advento do Facebook, nomeadamente. Uhum. E a automação é importante para os consultores imobiliários, certo? Porque nós, e devemos a expressão, pelo menos em Portugal, ao máximo forte, não é? Que isto é um negócio de pessoas para pessoas. É verdade. Mas com a tecnologia pelo meio. Acho eu. E na automação, que é essa, digamos, se quisermos, a primeira etapa de abordagem à inteligência artificial, porque eu acho que vai muito para além disso, não é? E vocês são um exemplo disso, não é? Quando a máquina começa a aprender, mas já vamos um bocadinho falar sobre isso. Mas a automação é importante, não é? Tu, na tua atividade de consultora imobiliária, se as tarefas rotineiras puderem ser auxiliadas por tecnologia, isso a ti muda o teu dia-a-dia, certo? Claro. Ou seja, deixas de investir
tanto tempo, X tempo exatamente. e que podes dedicar mais aos clientes. Exatamente, sim. É exatamente nesse sentido que veio ajudar a nossa gestão de tempo, porque nós não temos só um cliente para tratar, não temos só uma angariação a fazer, portanto tudo acontece ao mesmo tempo, as leads vão caindo, nós temos que tratar, portanto, e o facto de nos chegarem estas leads já nos ajuda, portanto, temos aquele contacto, sabemos que existe aquele contacto para tratar, mas ele já está ali, portanto não facilita-nos muito esse processo porque já foi criado, é só colocar depois na nossa base de dados, não é? Também usamos essas ferramentas e depois conseguimos estipular ali os prazos de outra forma que antigamente não era possível fazer, tínhamos que estar com uma agenda, apontar os números de telefone, os contactos, não é? Tudo escrito à mão. Hoje em dia, com um tablet, um telemóvel, basta para fazer a nossa atividade, e acho que isso facilita imenso o nosso trabalho. Não precisamos de estar num sítio específico para trabalhar, as nossas ferramentas ajudam, e realmente é muito bom podermos gerir o tempo dessa forma, não estar, digamos, a perder tempo com coisas que nos são facilitadas agora de uma forma A automação traz também um desafio, não é? Que é essa ou despersonalização do contacto, não é? Às vezes, e muitas vezes fala-se, por exemplo, mesmo quando falamos de automação, de chatbots e não sei o que mais, isso tem esse lado positivo, por exemplo, do cliente receber um feedback muito rápido, com o risco de poder receber um feedback despersonalizado, não é? Preciso, acho que há alguma... Na automação eu tenho essa... Acho que é um dos principais riscos, não é? Daí que a inteligência artificial ambiciona, julgo eu, dar um bocadinho um passo mais longe e aprender com a conversa, não é? É um bocadinho, tu desde o princípio, há quantos anos tu te dedicas a estes temas? De inteligência artificial. Sim, ou do imobiliário? Do inteligência artificial. É antes do imobiliário, a inteligência artificial. Cerca de 2013, sim. Ou seja, mesmo no início, em 2012, há uma grande inovação que até nem é contexto, é que o tratamento das imagens, uma rede neuronal que saiu, que se chamava AlexNet, que era capaz de identificar coisas nas imagens melhor que um humano, ou ao nível de um humano. Eu diria que foi esse grande momento em 2012 que é a inserção que nos leva a isto. Isso é uma coisa, por exemplo, que chega recentemente à mediação imobiliária, que é essa leitura da imagem, não é? E, por exemplo, nós sabemos que para os portais imobiliários, por exemplo, para os sites, é importante que uma fotografia seja, por um lado, boa, e a inteligência artificial consegue torná-la boa, mas, por outro lado, a inteligência artificial consegue, hoje em dia, ler fotografias e, portanto, aquelas tags das fotos e a identificação mesmo de objetos nas fotos. Das divisões, sim. E se a fotografia tem boa ou má qualidade. Sim. Isso é alguma coisa que ainda não está generalizado, eu acho. Não vejo generalizado. É uma coisa que está... Eu diria que curiosamente, o mercado imobiliário até apanhou bem a onda da inteligência artificial. E não sei se os chatbots, curiosamente, nem é o caso menos interessante, porque, vamos ser honestos, ninguém vai fazer a compra de uma casa sem falar com um humano. Isso não acontece. Absolutamente. Pelo contrário, o que nós queremos é precisamente agilizar essa fase de contacto com o humano que vai ajudar num conjunto de tarefas que têm que ser feitas. CPCV, pedir um crédito, sim. Ou seja... Isso é daquelas coisas que dificilmente serão... Exatamente, pedir um certificado energético, ou seja, tanta coisa... Mas até aí, por exemplo, eu acho que mesmo na própria qualificação, não sei, e vejo às vezes, enquanto cliente... O cliente tem que escolher qual é que é a marca ou o consultor que vai seguir, não é? E eu acho que a parte de inteligência artificial é um ponto importante nessa captura. Claro, ou seja, hoje em dia, e sobretudo falávamos, e eu disse isso há pouco tempo, acho que o grande desafio, de facto, no mercado imobiliário é interpretar as gerações que chegam pela primeira vez ao mercado imobiliário. Não sei se isso faz sentido para vocês, ou seja... É mais exigente, eu acho, interpretar
até porque o mercado está desafiante e tem pouca resposta, digamos, a quem chega agora ao mercado. Mas isso de facto, com quem é que eu trabalho? É uma escolha difícil, não é? É uma escolha difícil e a tecnologia ajuda. Claro, então imagina uma pessoa agora de 30 e poucos anos que vai comprar uma casa. Ela, antes de escolher com quem é que vai trabalhar, vai fazer uma investigação e vai tentar obter o máximo de respostas possíveis para escolher, é esta a marca com quem eu vou trabalhar. Aliás, se há a marca que fez bem isso, foram vocês, não é? Acho que o vosso crescimento passa muito com a resposta que vocês conseguem dar e o bom alocamento de consultor ao cliente que vocês conseguem fazer. Sim. Porque é engraçado falar de nós, a mim entusiasma-me sempre, não é? Mas é engraçado, eu falava sobre isso ontem também, com um grupinho de consultores com quem estava. Porque nós nascemos num mundo digital, nascemos num mundo globalizado, mas somos ultralocais, não é? A nossa preocupação é de facto, como tu dizias há bocadinho, falar com o humano. A nossa preocupação é ter o humano o mais próximo do cliente possível e, portanto, essa ultra proximidade para nós foi sempre uma pedra basilar do modelo, o que para mim entusiasma o desenvolvimento da tecnologia e, nomeadamente, da tecnologia artificial. Eu acho que as coisas podem andar de mão dada. Não sei se... Corrige-me se eu estou errado. Muitas das vezes um cliente quando chega a vocês ainda nem sequer sabe se quer comprar ou vender uma casa. Sim. E faz algum sentido, como era antigamente, de passar um processo às vezes de várias semanas, tentar perceber quanto é que uma casa numa zona vale. Faz sentido, tu tens é que falar com aquele cliente e ajudá-lo a perceber imediatamente se ele quer comprar ou vender uma casa, porque o teu objetivo é gerar volume, não é? Tem que haver volume, tem que haver transações. Sim. Eu acho que, não sei, podemos falar com a Helena que tem essa experiência sobre isso, mas de facto, e cada vez mais, eu acho que o trabalho do consultor imobiliário está na leitura de todos esses sinais que a inteligência artificial ainda não consegue tratar. Isto é, se aquela pessoa quer ou não quer comprar uma casa, se aquela pessoa pode ou não pode comprar uma casa, se aquela pessoa quer... Eu acho, e não me engano se disser, que 99% das pessoas, quando chegam ao mercado, procuram a casa errada, não é? Ainda não sabe bem o que quer. É verdade. Sim. É verdade. E a inteligência artificial dá-nos dados para lhe abrirmos o leque de possibilidades, não é? Eu acho que esse é o mérito também, não quero aqui ficar agora numa troca de galhardetes convosco, mas eu acho que é o grande mérito das empresas como o Alfredo, com essa capacidade de tratar uma quantidade enorme de dados e que, no fundo, hoje em dia, nos permite sermos mais rapidamente muito mais competentes, não é? Eu acho que é essa... Como é que vocês trazem isto para o mercado, por um lado? Como é que... Estávamos há bocadinho a falar, tu interessas-te pela inteligência artificial antes de te interessares pelo mercado imobiliário. Corretamente. Como é que é esse... Onde é que é esse clique de que isto faz falta à mediação imobiliária? É uma boa pergunta. Curiosamente, uma das primeiras, o machine learning ou a inteligência artificial é um exercício altamente estatístico, ou seja, costuma-se dizer que é estatística aliada à computação e aos grandes dados. Mas das primeiras aplicações que houve estatísticas no mundo foi no mercado imobiliário, nomeadamente na maneira como é conduzida a avaliação imobiliária. A avaliação imobiliária é um processo que, na sua gênese, na sua natureza, é um problema estatístico. E eu lembro-me que na altura, eu e os meus co-founders tínhamos tido as nossas primeiras experiências profissionais, estávamos à procura de comprar ou vender, aliás, vender não, porque não tínhamos, comprar um imóvel. Não são vocês os primeiros, não é? Muitas empresas nascem de necessidades muito caseiras, não é? E a dúvida que nós colocávamos era como é que nós fazemos uma boa compra, como é que nós descobrimos uma boa oportunidade. E começámos a investigar no mercado português e não havia nada, era um deserto do ponto de vista online para descobrir
estas oportunidades. E nós criámos uma ferramenta para Lisboa, eu sei que estamos no Porto, mas foi para Lisboa, que dizia quais é que eram as melhores oportunidades que estavam em Lisboa. Ficámos todos contentes, dissemos, vamos montar um negócio à volta disto e fomos à SIL. E quando vamos à SIL e começamos a mostrar a ferramenta que tínhamos feito a consultores imobiliários, os consultores dizem-nos, nós também não sabemos quanto é que as casas valem, e pior ainda, que é, nós temos que fazer um estudo de mercado, que é das peças principais para angariar um cliente, estamos fartos de fazer este documento, e era porreiro que vocês agarrassem nisso que têm, e em vez de dizerem quais é que eram as melhores oportunidades de casas para comprar, conseguissem automatizar este processo do estudo de mercado. Porque parece impossível, mas há muito pouco tempo, para não dizer que enquanto nós aqui conversamos, ainda há provavelmente gente a passar horas e horas e horas em portais imobiliários à procura do que é que está para venda, não é? E imagina o tempo que eles estão a perder no negócio deles a fazerem essa atividade, quando tu ainda vais ter que passar pela avaliação bancária, claro, provavelmente antes de... Por aí que passou o início da nossa conversa, não é? Que é esse tempo de consumido ao consultor imobiliário na procura de uma resposta a dar a um cliente, que é, por quanto é que eu ponho a minha casa à venda, que hoje em dia, para nós, graças à inteligência artificial, já é relativamente simples. Há muitas coisas que ainda não são simples, nomeadamente explicar a um cliente em que é que aquilo se baseia, não é? Isso talvez, mas falando agora um bocadinho sobre a tomada de decisão, a primeira tomada de decisão para os consultores imobiliários é a tomada de decisão do proprietário, disse, confio-te o meu imóvel para que comercializes, agrada-me o portfólio de serviços que me vais prestar, agrada-me o preço que me estás a sugerir que eu ponha a casa a venda. E pareces credível, que é uma coisa que é muito difícil, e eu acho que foi uma das coisas que vocês destacaram imenso no mercado português, foi as pessoas, ao irem falar com vocês, antes de terem o primeiro contacto, já tinham uma grande credibilidade da vossa parte. Porque deixou de ser um palpite, não é? Que é aquela coisa, é óbvio que eu não ignoro que há consultores imobiliários com anos de atividade em determinada zona que de facto têm eles próprios a sua inteligência não artificial. Mas Alfredo, eu gosto de dar muito um exemplo quando as pessoas apresentam esse argumento, que é, os aviões também vão sozinho, não é? E o piloto automático funciona lindamente. Quando estão lá em cima, a maior parte das vezes os pilotos não vão fazer nada. O único problema é que quando está chuva e vento e eles precisam de aterrar aquilo, o consultor continua a ser necessário, especialmente para os casos que são atípicos. Não, absolutamente. Repara, isso para nós é absolutamente evidente. Agora, a relevância de uma análise estatística, de um tratamento de dados, sobretudo nestas alturas onde o mercado é muito dinâmico, não é? Quer dizer, o mercado sobe muito, o mercado desce muito, mas os dados não mentem, não é? Enquanto que a minha perspectiva pode ser bias disso, não é? Na tomada de decisão, talvez possas partilhar um bocadinho também essa experiência do lado, até que ponto é que nós conseguimos, de facto, já hoje em dia, fazer os clientes confiar nos dados, não é? Sim, ainda há clientes que ainda têm alguma resistência, talvez os mais velhos ainda não acreditam muito nestas tecnologias, e quando apresentamos um relatório começam a olhar e tantos números, mas o que é isto? E nós temos que tentar fazer aquela leitura de uma forma mais simplificada para que percebam. Agora os mais jovens realmente já olham para os relatórios, não, realmente esta empresa trabalha de uma forma consciente de como está o mercado, realmente eu já vi casas a este valor na mesma área, portanto eles não me estão a enganar, e é aí que nós temos realmente a credibilidade e conseguimos depois... Corrijo-me se eu estiver enganado, por vezes se calhar até aprendem, ou seja, vêm com conhecimento já pré-formatado e quando ficam detalhados com um estudo mais aprofundado... Sim, mas pronto, há clientes mais jovens, não é, que eles próprios já começam a ver algumas ferramentas e começam a testar, portanto já estão mais ou menos informados com o que está no mercado. Os mais antigos é que têm ali aquela resistência, mas nós com aqueles dados todos, olha, não sou eu que acho
que é este o valor da sua casa. Nós temos um relatório que o comprova, portanto isto é uma ferramenta muito utilizada na nossa área, que realmente é que lhe dá o valor certo do seu imóvel, portanto não há forma de fugir a isto. Este é o valor. Há clientes que não aceitam, não é? Não, vale muito mais, a minha casa vale muito mais que isso, mas temos que contornar essas situações. Todos os dias. Não é? É isso que a inteligência artificial ainda não consegue ponderar, que é essa ligação emocional das pessoas à casa, que acho que isso ainda não está. Mas lá está, mas isso é o trabalho do consultor imobiliário, não é? Que é fazer ligar essa... chamar à realidade. O envolvimento emocional, trazê-lo para um contexto de mercado, em que do outro lado, isso talvez seja a deixa para passarmos um bocadinho também para o outro lado do nosso negócio, esse trazer o comprador para a realidade, trazer o vendedor para a realidade de que do outro lado vai haver um comprador que é muito mais racional, ou talvez não, não é? Face à perspectiva do nosso, está no ponto diametralmente oposto. Hoje em dia, e Gonçalo ajuda-nos a perceber um bocadinho também, a ferramenta tal como nós trabalhamos no princípio, estas ferramentas de análise de dados dão-nos desde logo muitas pistas na estimativa de valor de um determinado imóvel, mas dão-nos também imenso na ótica do cliente comprador. Quando um cliente comprador nos contacta, dão-nos uma vista sobre o mercado que também era super time consuming se não tivéssemos a capacidade de agregar informação como vocês também já o fazem. E é um bocadinho isto que é passando talvez um bocadinho para o outro lado agora, do lado do cliente comprador, que é quando nós procuramos uma data, quando nós procuramos uma oportunidade para um determinado comprador, se essa perspectiva também vocês na altura já a tinham, isto é, tinham os dois lados. Aliás, nós tínhamos, acima de tudo, a perspectiva do comprador. Do comprador, que é a vossa primeira... Só quando nós mostramos aos profissionais do mercado, os profissionais do mercado disseram nós, enquanto pessoas que estamos a tentar juntar o comprador e o vendedor, é que precisamos dessa ferramenta, porque somos nós que vamos... Nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é a maior parte dos clientes, compradores ou vendedores de casas, ou seja, as pessoas, interagem com o mercado imobiliário uma vez na vida. Uma vez, eles não têm tempo para se tornarem especialistas em fazer um bom negócio, eles vão precisar de apoio. São os profissionais que estão todos os dias que precisam deste género de ferramentas. E um dos problemas do mercado é que a informação está muito fragmentada, está muito dispersa e muitas vezes está errada. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha noção de umas bases estatísticas ou de uma análise de dados, como eu, por exemplo, eu próprio tinha, quando cheguei ao mercado, quando nós vamos ver os dados que estão expostos online, corremos o risco da coisa sair... Sim. Quantas vezes, não é? Numa análise, numa determinada análise, perceber... eu estava completamente ao lado, não é? A intuição é traiçoeira. Isso acho que hoje em dia, eu diria, a intuição em relação às pessoas é menos errada do que a intuição relativamente aos dados. A intuição relativamente aos dados é frequentemente errada. Eu acho que esta é verdadeiramente uma revolução recente. Sim, nós não nos podemos esquecer que se nós queremos fazer a estimativa do imóvel, não basta ir a um portal e tirar lá um conjunto de dados e conseguimos chegar a um valor. Primeiro porque nós estamos a ver preços da oferta, não é? Asking prices, não estamos a ver dados de transação. E depois há anúncios falsos, há coisas falsas que estão listadas. Anúncios falsos, áreas falsas. Áreas falsas. Depois o mesmo imóvel está listado em dezenas de plataformas diferentes, com dados diferentes. Ou seja, muito do trabalho da ferramenta que nós fazemos, embora as pessoas só olhem para a cereja no topo do bolo, há um bolo inteiro. Isso eu gostava que partilhasse aqui connosco um bocadinho do backstage, de facto, que dados é que vocês veem? Vemos muita coisa. Sim. Não, nós, eu sei. Por acaso, existe também aqui uma relação de simbiose com o mercado, que
ao início, quando nós começámos, o setor da mediação estava algo estragado em relação às plataformas tecnológicas, por causa de umas histórias que tinham acontecido na altura. Eu ainda não estava no mercado, não as posso contar porque não as vivi. Ainda hoje, não sentes que ainda hoje... Ainda sim, ainda sente. Mas há uma coisa... Parece que estamos a falar por código agora, não é? mas nós não descobrimos... Mas aconteceu uma relação de simbiose, que foi... Quando as pessoas... Nós não nos podemos esquecer que o cliente de uma empresa como o Alfredo são os profissionais do setor, que não são só os consultores, são os profissionais do setor. Ou seja, acima de tudo, nós servimos os profissionais do setor. E quando o mercado começou a perceber que o nosso principal objetivo era aumentar o volume de transação, também começou a haver simbiose e a haver mais partilha de dados. Hoje em dia nós temos acesso a dados que estão ofuscados, não estão propriamente disponíveis na internet, porque são as próprias agências que partilham connosco e que querem que nós façamos esse tratamento. E há aqui outro dado interessante, que é estes últimos anos que nós passamos, já agora podem verificar no índice de preços de Alfredo, está online, foram os anos em que houve mais volume de transações imobiliárias em Portugal e coincidiu com os anos em que também há acesso a mais informação no mercado. Ou seja, é um dado relativamente adquirido que globalmente os mercados que têm mais liquidez e onde existe mais volume de transação também são os mercados onde há mais informação e mais ferramentas que tratam esta informação. Eu arriscaria dizer que da nossa parte, e seguramente não só da nossa parte, mas quando o mundo abre os olhos para Portugal, não é? E que nós sabemos recentemente, para nós é um bocadinho mais relevante ainda, eventualmente, para a média do mercado, porque na IAD temos 30% de compradores estrangeiros. Mas o comprador estrangeiro é um comprador que claramente... Informado e carente de informação. E que não vai... No palpite. Exatamente. Sim. Ele chega-te aqui e pergunta-te qual é que é a yield deste imóvel. Sim, claro, e mostra-me, não é? E mostra-me. Pronto. Mas eu quero puxar um bocadinho mais por isso também. O que é que as máquinas sabem que o homem não sabe, não é? O que é que a máquina sabe que a Helena não sabe? No que toca ao ponto de vista de estimativas de valores dos imóveis? Do mercado, do que se passa no mercado. O que é que nós, quando andamos na rua, porque parte da nossa atividade é feita na rua, convém que a gente não se esqueça que nós não trabalhamos exclusivamente atrás do computador, não é? Fundamental para o consultor imobiliário estar na rua, bater às portas, ser conhecido e conhecer e ser conhecido. Mas o que é que a máquina não sabe que eu na rua não vejo? Eu diria que... O que é que a máquina sabe que eu na rua não vejo? É muito difícil de uma máquina conseguir obter melhores resultados, por exemplo, estimar um imóvel do que um profissional sénior no mercado. É muito difícil. Sim, porque a máquina não sabe se aquilo é nascente ou poente, se aquilo está com vista para o mar ou com vista para o cemitério. Assim, um dos problemas é que esse consultor ou esse profissional sénior também é especialista nessa área. Se tu fores de repente para Setúbal, se surgir um negócio em Setúbal, no familiar, qualquer coisa do género, tu não conheces nada das dinâmicas de Setúbal. E tu podias te tornar um especialista na zona de Setúbal, como ias consultar a informação, não sei o quê, não sei o que mais. Estavas 2 ou 3 semanas a angariar a informação e depois conseguias falar sobre isso. Ou então tu arranjas uma inteligência artificial que vai-te dar os dados que tu estás habituado a ver, que já sabes de cor para a tua zona e consegues operar naquele mercado com relativa facilidade. Eu não diria que a máquina sabe mais, a máquina tem acesso a mais informação. Pronto. Ao ter acesso a mais informação, tu enquanto piloto, se tu considerares que a máquina é uma espécie de piloto automático, tu enquanto piloto... Mais informação e mais capacidade de tratar informação, porque de facto nós somos muito mais lentos, quer queiramos, quer não. Nós não temos a mesma capacidade de processar. As máquinas aprendem. O que é que... Diz que sim. Pois, e essa é a questão. Nós começámos por falar um bocadinho na automação, mas para mim a grande questão relativamente à inteligência artificial é que as máquinas de facto hoje em dia aprendem. O que é que, e rapidamente, Gonçalo, o que é que as máquinas aprenderam desde que tu começaste a trabalhar com a inteligência artificial? No geral ou no imobiliário? No imobiliário, que é o que me interessa. Não é que no Eu geral, acho que elas aprenderam mais no geral do que no imobiliário em si. Sim, mas
Não, há uma coisa aqui interessante que pode ser dita em relação ao mercado imobiliário, e nós fomos muito responsáveis por isso. Claro que também há outras empresas, mas nós de alguma forma fomos pioneiros. Quando nós começámos a operar em 2018, as pessoas diziam que era impossível fazer estimativas com os dados que estavam na informação, porque a informação que estava na internet era errada. Hoje em dia, toda a gente faz estimativas com estatística cá. Ou seja, tu hoje em dia, quando olhas, chega-te um cliente estrangeiro que está habituado a ver um certo tipo de informação, se tu não lhe fores capaz de dar uma estimativa com um bom relatório, vais perder o interesse dele e ires imediatamente para o lado. O que é que, acima de tudo, as máquinas aprenderam a fazer nos últimos anos em Portugal que não eram capazes de fazer antigamente? Por causa deste esforço todo, destas empresas todas, da IAD, dos Alfredos, de fazer esta estruturação e de começar a criar este conhecimento e estas narrativas de como se fazem estas operações, como também já se faz lá fora há muitos anos, credibiliza o próprio mercado em si. E as máquinas hoje em dia conseguem fazer estimativas muito mais precisas do que conseguiam há 5 ou 6 anos atrás. Para te dar uma ideia, quando nós começámos a fazer estimativas de imóveis em Portugal, o erro médio rondava os 13 a 14% nas cidades. Hoje em dia ronda 8 ou 9%. É um espetáculo, tipo, em 5 ou 6 anos o mercado português conseguir evoluir isto em 5 ou 6 anos. Esta diferença percentual pode não fazer muita diferença, pode parecer que não é muito grande, mas faz toda a diferença num cliente estrangeiro, ele ter uma estimativa que confia e que o mercado é muito mais previsível desse aspecto. Antes de começarmos a caminhar um bocadinho para o fim desta nossa conversa, porque isto o tempo passa rápido, e antes de inspirarmos aqui a Helena, no que lhe vou perguntar a seguir, era seguramente tu, Gonçalo, olhas para fora, não é? Para o que se vai fazendo noutros mercados, noutros países. Já deixaste aí, de alguma maneira, a ideia que eu partilho de que em Portugal não estamos propriamente na retaguarda da inovação no que à mediação imobiliária de respeito. Alguma boa prática que ainda não tínhamos, alguma boa prática, alguma boa ideia que ainda não estejamos a ver cá? Sim, falou-se muito a importância dos dados de transação e de haver uma base de dados relativamente aberta desse ponto de vista. Se há coisa que o mercado português hoje em dia provou é que não é possível, não é preciso que ela exista, que essa base de dados aberta exista para tu conseguires fazer boas estimativas de valores de imóveis. Até porque as empresas acabam por ter acesso a dados de transação, mas eu acho que credibilizava imenso o mercado português nós conseguimos ter essa base de dados, porque ia gerar mais volume e podemos olhar para os exemplos onde isso acontece, nomeadamente no Reino Unido ou em Espanha. O acesso a dados de transação é muito mais fácil. Eu não acho que vá fazer diferença do ponto de vista de estimativas, até porque, tal como tu disseste a meio da conversa, quando o mercado está muito volátil também não interessa o que a casa foi vendida há 5 ou 6 meses atrás. Isso foi muito um ensinamento desde que eu cheguei à mediação imobiliária, porque também chega há relativamente pouco tempo, 2016, é que de facto trabalhávamos muito com base em dados no mercado que ia para cima e portanto estávamos sempre a subestimar, não é? Assim, como agora corremos o risco de nos próximos tempos se calhar subestimar. Concordo contigo, obviamente no que diz respeito à transparência e à abertura dos dados, até porque nós somos obrigados a dá-los e é isso que eu acho que é que quando dás tens direito a receber em troca, e é por isso que eu não me importo de partilhar dados com ferramentas como Alfredo, porque elas vêm de volta, não é? Vêm de volta tratadas, que é aquilo... E para ajudar. Claro. Um bocadinho passando aqui a bola à Helena, que é o que é que te falta? Nós vamos ouvindo falar de algumas ferramentas que já existem, não é? Falávamos um bocadinho da leitura de uma imagem, hoje em dia sabemos, não sei se já tens essa experiência, não é? Mesmo o próprio ChatGPT para redigir o texto de um anúncio. Sim. É fantástico. Nomeadamente em várias línguas. Tens um bocadinho essa experiência e o que é que te falta? Em que é que a inteligência artificial te pode ajudar?
Sinceramente, assim, eu como sou uma apaixonada por estas coisas, acho que estamos no bom caminho. A IAD consegue ter as ferramentas todas necessárias para eu poder fazer o meu trabalho como consultora. Não sinto assim falta de nada, porque acho que realmente estamos muito bem servidos de ferramentas, de estimativas de valor, tudo. Acho que estamos mesmo muito, muito bem servidos. O que é que eu posso acrescentar? Não sei, sinceramente. Acho que estamos mesmo... Eu não sei como é que é nas outras marcas, não consegui ter acesso a essas informações, porque eu quando conheci a IAD realmente fiquei fascinada com tudo aquilo que oferecia. Realmente acho que isto é o futuro. Eu já consigo imaginar-me a vender casas no metaverso, portanto acho que esse é o futuro. Acho que temos que pensar realmente que a inteligência artificial está em tudo que nós consumimos no dia a dia, embora as pessoas ainda tenham alguma resistência, há muita gente com resistência e algum medo, não é? Sim, um bocadinho assustador. Acredito que há pessoas não, as máquinas vão-nos tirar o lugar e vão-nos tirar o emprego. Eu para ser sincero, acho que até pode haver o problema contrário do excesso de confiança. Exatamente. Eu costumo achar que as pessoas às vezes mais facilmente confiam numa máquina do que nos próprios colegas. Também. Acho que isso é um dos grandes desafios para os próximos anos. Também é um bocadinho isso. A mim assusta-me um bocadinho a forma tão rápida como isto evoluiu. A rapidez é alucinante, mas sim. Isso eu acho que é uma inevitabilidade. Acho que é algo que temos que aceitar. Acho que é isso, é aceitar. E essa perspectiva que é nós podemos aceitar e embarcar no ritmo ou ficar a resistir, não é? Sim. Sim, isso eu posso adicionar. Isso há uma coisa que a IAD mostra ou que mostrou em Portugal, é que as marcas que não têm medo absolutamente nenhum da tecnologia e que, pelo contrário, até abraçam a tecnologia, crescem de forma... Exatamente. Sim. Obrigado, antes de mais, porque de facto acho que foi aqui uma boa primeira conversa nestes nossos podcasts. Se eu pudesse resumir, de facto, dizer que entre o cliente comprador, o cliente vendedor, o consultor imobiliário, há todo um hub de tecnologia fervilhante, não é? E que nós, no meu entender, não só falarmos sobre isso, não só devemos aceitar, como estimular. Eu acho que essa é a questão. Tenho imensa vontade de continuar. Aliás, nós trabalhámos sempre desde que chegámos a Portugal, e apesar de nós sermos na IAD um hub de tecnologia, sempre nos apoiámos também em Portugal com parceiros. E agora em Espanha também. Bem-vindos. Bem-vindos ao universo. Vocês também estão a trabalhar connosco agora, a partir de agora também em Espanha. E espero que consigam ir connosco para outros mercados. Mas, de facto, acho que é essa noção que é entre comprador, vendedor, consultor imobiliário e também, eu diria, os restantes stakeholders, porque ainda há aí o Estado pelo meio, não é? Com todos os serviços de que nós dependemos para concretizar uma transação, que neste meio, se de facto a tecnologia e, eu diria, a inteligência artificial veio para ficar, estamos todos de acordo? Sim. Acho que é impossível de voltar atrás agora. Sim, e eu proponho que daqui a um anito ou isso façamos um novo balanço, não é? Sobre o metaverso já. Sobre qualquer coisa, sobre tudo o que possa tornar a experiência mais rica, não é? Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Helena. Obrigada pelo convite. E nós até breve, até ao próximo episódio do nosso podcast Let's Get Real Estate. Obrigado.